separate. Pai, Tu és lindo e maravilhoso. Fala com a Tua igreja preciosa, com a Tua noiva aqui hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós já ministramos até uma série sobre isso, né? Viver uma vida na graça de Deus ou na nova aliança é viver uma vida infinitamente mais superior ou sublime em revelação e prática a qualquer pessoa que viva ainda preso a uma vida debaixo da lei. Ok? Então, viver na nova aliança, de viver debaixo da graça de Deus, é muito mais sublime e superior. A pessoa que realmente entendeu a graça e encarnou essa graça, vai viver uma vida com frutos muito superiores a uma vida que você vivia quando você tinha uma mentalidade da lei. Ok? Isso é algo muito importante, né? Uma coisa que nós temos que entender é que nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Ok? E o que é um discípulo de Jesus? É aqui, vamos tentar aqui estabelecer também, aproveitando que nós estamos próximo de uma eleição tão importante. Eu acho que o brasileiro tem aprendido nos últimos anos o quanto é importante uma eleição. Ok? E nós precisamos ser cristão em todo o tempo. Nós não podemos ser só cristão nominalmente, e nós não podemos considerar, né, infelizmente, a mentalidade de muitos cristãos mais legalistas no Brasil é que ser mundano é apenas quanto mais descuidado for o meu cabelo, então parece que isso é santificação. O concurso de santificação é quanto mais você descuidar do seu cabelo, você é uma mulher mais santa. Quanto mais pelos você deixar crescer debaixo do seu sovaco, você é uma mulher mais santa. A ideia de santificação chega a ser tipo assim, né? Quase que, ou seja, uma coisa muito estranha. Mas se você olhar, a ideia de santificação é essa. Você olha nessa ideia mais legalista, primitiva, de cristãos, o legalismo se torna assim um concurso de como ficar mais feia, né? Esse é o concurso. Infelizmente. Aí nos prendemos a assuntos básicos, pode ou não pode, e assuntos mais ou menos assim, pode ou não pode tatuagem, pode ou não pode piercing, pode ou não pode, fica só nesse segmento que é o mais simples. Pode ou não pode cortar a ponta do cabelo, né? Pode ou não pode essas coisas. E o que acontece? Que aí a santificação fica uma coisa muito estranha. E aí quando nós olhamos assuntos que são bem relevantes na palavra de Deus, acaba que esses assuntos ninguém considera mundano, do ponto de vista quem é mais legalista, né? E tiram Jesus de algumas coisas muito importantes da sua vida, inclusive o voto. O voto é uma coisa que Jesus tem que estar reinando no nosso voto. Amém? E por quê, irmãos? Porque nós deveríamos, se não somos, deveríamos ser discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus é dar razão ao Evangelho em tudo que nós fazemos. Então, como que eu faço um negócio? Porque eu posso fazer um negócio, né, do ponto de vista mundano, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Esse carro que eu tenho ali, né? O ano passado ele resolveu fundir o motor. Eu voltando de São Paulo, tive que fazer o motor. Ok, fiz o motor. Aí depois ele tive que mexer na suspensão. Depois estava baixando água. E aí tinha uma pessoa que queria fazer um negócio comigo. Opa, como que eu faço aí? Encho de água e
Oh, Deus, vai dar certo. Oh, ore por mim, irmão. Vou enganar alguém hoje, que dê tudo certo. Vou enganar alguém hoje, que dê tudo certo. Isso não tem, aí para muitos isso não tem nada a ver com santificação. Santificação tem a ver se tem tatuagem, se tem piercing, se não pinta o cabelo, né? Agora, ser discípulo de Jesus é dar razão ao Evangelho. Então, por exemplo, se eu sei, a pessoa pergunta, todo mundo faz essa pergunta quando vai comprar um carro, mas me fala, esse carro tá bom? Aí eu estou respondendo aqui do outro lado. Eu não esqueço de um irmãozinho que era presbítero, né? Muitos anos atrás, não da nossa comunidade, mas que ele estava com um problema no ombro, e eu estava assim, muita fé, um culto muito poderoso. Eu falei, eu vou orar por você agora, meu irmão. Deus vai te curar agora. Ele falou, não! Amanhã eu vou no INSS. Pelo menos ele respeitou a oração, né? Ele tinha fé que ele ia ser curado. Tinha tanta fé que ele falou, não, amanhã eu vou no INSS. Está entendendo, irmão? Então, a gente tira Jesus de algumas áreas, né? A gente tira Jesus. Porque eu fiz tantas coisas para essa pessoa, e essa pessoa ainda vem fazer isso comigo. Aí você vai, na hora o Espírito Santo vai te lembrar, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se ressente do mal. Puxa vida! Você vai falar, por que eu li esse negócio aí? Aquilo vai ficar ali, ó. Então, nem tudo é acusação do diabo. Tem coisas que é a voz do Espírito Santo. Te lembrando ali. Não se vangloria. Aí quando você tem aquela... Puxa, sempre está se exaltando em relação aos outros. Aí você vai... Aquilo lá no teu interior vai buzinar para você. A forma como você fala com o seu cônjuge, a forma como você conduz o seu negócio. Tudo isso vai... Você não vai conseguir mais viver de forma mundana em paz. Que aquilo vai ficar lá batendo na tua consciência. Isso é muito bom. Isso vai formatar você a viver como um discípulo de Jesus. Amém? Então, nesse aspecto, né, irmãos, um aspas aqui, que não é o nosso tema principal, mas quando eu vou votar, primeiramente, né, eu não voto numa pessoa por votar. Eu tenho que votar numa pessoa, mas eu não voto porque aquela pessoa é maravilhosa e é tudo que eu quero. Não, eu voto porque eu vou ver naquela pessoa quem é que mais representa minimamente os valores do Evangelho. Quem é que mais representa os valores do Evangelho. Porque é o seguinte, e aí você vai pegar ali, por exemplo, nós temos algumas ideologias políticas que os candidatos ali, alguns não têm ideologia nenhuma, né? Ele só quer ganhar voto e ele vai, né? Normalmente é aquele povo chamado do centrão, né, cara? Eu sou do centro, mano. Eu estou jogando para os dois lados, né? Tanto que os que são inimigos agora de um candidato, depois da eleição quem ganhar já vira para o outro lado, e a coisa é muito doida, né? Mas o que acontece? Nós temos basicamente a esquerda, os comunistas, nós temos o pessoal de centro, né? Não é centro de Umbanda, centro, né? Mas é o centro, dali também tem muito centro de Umbanda também. Aleluia. E nós temos o povo de direita, né? Hoje a moda conservadora. Se você for comparar todas essas, especialmente esquerda e direita, nenhuma é o Evangelho. 100%. Nenhuma. Mas se você for comparar entre direita e esquerda, qual é mais compatível com o Evangelho? É a direita. É só você ver. O povo de direita vai defender ali. Tem uns que estão até tão fiéis ali, os conservadores, que estão... Tem alguns gravando propaganda política dizendo, eu voto em mim porque eu vou proteger Deus. Eu vou no Congresso proteger Deus. Cara, é bom, esse é bom. Imagine Deus, fica tranquilo, Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, Deus, porque eu estou contigo. Meu mandato te consola. Então, assim, é engraçado, mas tem de tudo, né? Mas você vai observar o quê? Você vai observar nesse candidato.
Mais à direita aqui. Alguns só são modinha, né? Mas mais à direita você vai ver eles falando de Deus. E aí você vai ter em contrapartida a ideologia esquerdista que Deus é o Estado. É só você estudar um pouquinho mais. Eles colocam Deus como se o Estado fosse Deus. O Estado é o teu supridor de tudo. A ideologia da esquerda é passar para as pessoas que o Estado tem a capacidade de suprir tudo que você precisa. E que é uma grande ilusão. Tanto que, inicialmente, países que vão para essa ideologia esquerdista, eles começam com um tempo de uma aparente prosperidade, muito crédito é liberado, parece que muita bonança, picanha caindo do céu, tudo acontecendo. Mas isso não é autossustentável, é só fazer uma conta. Você não precisa ser economista, né? Só você saber que chega um momento que você pode ali, você está com o nome bom, score top, você começa a gastar, então você tem os cartões de crédito estão chegando, né? Eu nunca esqueço de um rapaz, muitos anos atrás, quando eu falo muitos anos, isso foi mais ou menos em 96. Nós instalamos sistema numa empresa e tinha um rapaz que era empacotador lá, que era funcionário lá do supermercado, e ele passava o cartãozinho dele lá, que tinha do convênio dele, e o cartão dele nunca travava. E aí passava, os outros empacotadores travavam o cartão, que dava limite excedido, né? Os caras já compraram, o limite era bem baixinho, empacotador, proporcional ao salário, só um percentual, e ele falava para os outros, o meu cartão é mágico. Aí depois foi descobrir que quem imputou o limite dele, imputou um limite muito alto para ele, depois foi ver que a dívida dele era bem grande. Então, o que aconteceu no próprio Estados Unidos, que teve a bolha imobiliária, que explodiu o mercado imobiliário nos Estados Unidos, foi que começaram a dar crédito, para quem não tinha condição de pagar aquilo, e depois teve um boom, né? Se você vai pegar os dados, então está vendendo muito, a área de construção civil está bombando, está top, o país está empregando, virou um canteiro de obras, só que chegou um momento que a conta não fechou, porque aquele que comprou tomou emprestado um dinheiro e não conseguiu pagar o dinheiro que tomou emprestado, e começa um ciclo de quebradeira nas empresas. Então, assim, a ideia é o seguinte: o Estado pode te dar tudo, porque ele é teu Deus, né? E isso é 600? Não, eu quero 800. Você precisa imaginar que tudo tem uma conta, né? São milhões de pessoas recebendo 200, depois milhões recebendo 400, depois milhões recebendo 600. Então, assim, isso tem um limite, né? Imagina assim, aí você começa a ver a conta que não vai fechar, porque aquele que está trabalhando lá, o salário mínimo de 1.000 e pouquinho, e o outro que não está trabalhando 600. Então, vale mais a pena ficar com esses 600, fazer um biquinho de vez em quando, que está melhor para mim. Só que isso não vai fechar a conta. Uma hora, eu quero de 600, não está bom, eu quero um governo que venha lá e me prometa 800, 1.000. Então, assim, o que eu vou fazer? Nada, porque o Estado pode, porque o Estado pode te dar tudo, porque o Estado é teu Deus. Então, na verdade, a ideia é propor que o Estado é quase que um Deus, e na ideologia mesmo o Estado se torna um Deus. Eles são tão contrários ao cristianismo que o cristianismo estabelece no coração do homem Jesus sendo o nosso Senhor. Tem outros valores como que são pilares contrários. De um lado, o pilar é a família, ok? Do outro lado, a família patriarcal que fala, né, onde tem o homem como cabeça, mulher, heterossexual, que tem filhos. Esse é o lado mais à direita da coisa, né? O outro lado é o seguinte, as ideologias aí, de gênero, cada dia inventam mais coisas, você tem a liberdade, seu corpo, suas regras. Se você gosta de mulher e a mulher vai com mulher, se você gosta de mulher e homem, mulher num dia você vai com mulher num dia, você gosta de homem no outro dia, você gosta dos dois misturados, pega misturado. Mas o cachorrinho também não está mais escapando. O banheiro não pode ter mais sexo, porque afinal de contas ninguém tem sexo é uma escolha. E daqui a pouquinho tem um homem aqui num vaso e do lado tem uma menina aqui do lado. E ela tem que aceitar. E tudo isso em nome do amor. Então aqui de um lado tem uma base de família, tem valores, tem princípios que são bíblicos.
Deus criou macho e fêmea. Do outro lado, é o seguinte, não importa o que Deus fala sobre sua sexualidade, viva a sua sexualidade do jeito que você achar. Então, assim, tudo vira num campo psicológico. Não tem mais nada fisiológico, é psicológico. Eu acordei hoje, eu defini, né, que eu sou super-homem. Ou seja, e aí tem as letras aí, né? LGB5774225, vote em mim. Chega até assim, choca a inteligência de qualquer pessoa. A deturpação, né? Então o discípulo de Jesus, né? Aí, claro, do outro lado aqui você vai ver o que é atraente, né? Normalmente parece, inicialmente, que um governo mais à esquerda é um governo que está mais preocupado com os pobres. E talvez na história aí, talvez o outro lado da história aqui, o lado mais conservador à direita, não digo nem atual, mas talvez na história, talvez faltou um pouco esse compromisso maior com os pobres. Por isso que nós cristãos, né? Nós cristãos, de ponto de vista, se fosse perguntar qual que é a tua ideologia, se é esquerda ou direita, eu sou do Evangelho. Mas se você quiser me perguntar, o que eu não sou mesmo de esquerda. Mas o que nós não podemos é nos classificar e formatar a nossa mente com uma ideologia, nem política. Porque nenhuma ideologia política vai contemplar toda a grandeza do Evangelho. Amém? Está entendendo isso? Mas na hora de votar, você vai ter que perceber qual a ideologia que mais se encaixa com o Evangelho. E aí fica claro, né, que uma ideologia que propõe o Estado como Deus, que propõe tirar esse modelo patriarcal, homem e mulher, heterossexual, ter filhos, que é o modelo bíblico, com esse modelo bagunçado, estranho, de sexualidade, que não corresponde à vontade de Deus para o homem. Um é pró-vida, outro é contra a vida. Ou seja, eu tive a liberdade de ter relação sexual, e agora, só que eu não quero, né, colher o fruto de uma relação sexual, pode ter, né? Se você não, pelo menos se você é mundano e não quer ter filho, você tem forma de se prevenir para não ter filho. Agora você é mundano, não se previne e tem o direito de abortar uma criança, de matar uma criança. Aborto é assassinato. E aí o seguinte, aí o que pega muitos cristãos? Eles só vão lá no campo econômico. Até o campo econômico, eu volto a dizer, se você pegar modelos, lugares, onde se tentou implantar essa ideologia de que o Estado é Deus, onde o dinheiro não tem limites, o Estado pode te dar tudo. Você vai ver que no começo parece uma prosperidade, mas depois o próprio Brasil experimentou aí, depois de 14 anos aí, os índices da economia estavam lá catastróficos já. Mas no começo hoje nós temos uma linha de universitários devendo muito dinheiro para o governo, 40, 50 mil reais, porque foi liberado dinheiro para todo mundo. E agora é o seguinte, o governo chama-se, o Estado, ele não tem dinheiro dele mesmo, ele não produz riqueza, o Estado só recebe a riqueza que foi produzida. E se esse Estado não vai receber esse dinheiro, significa o seguinte, que ele vai ter que pagar as contas dele, vai ter que tirar do contribuinte para pagar aquele que não vai pagar. E fico imaginando muito desses alunos que pegaram 40, 50 mil reais para estudar, como que eles devem ter estudado. Eu não vou pagar mesmo? Não é. Então, assim, falando tudo isso, meus irmãos, né, acho que ajuda a ter um pouco de compreensão, né, que nós somos do Evangelho. Então, como que é a relação do Evangelho com os pobres? Primeiro, como você pode lidar com os pobres, né? Ou com aqueles que estão em classe de miséria, né? Primeiro, se você é alguém que tem algum empreendimento, seja justo naquilo que você
lida com os trabalhadores que trabalham com você. Essa é a primeira forma do Evangelho. Tratando com dignidade, honra e pagando o melhor que você pode. Isso é um ponto. O outro ponto, né? A ideia da esquerda é o seguinte, que eles tributam o máximo às empresas, os contribuintes, esse dinheiro vai para o Estado, e o Estado diz que vai dividir de forma igualitária para as pessoas, que na prática não é verdade. Divide mais para o partido, e depois joga uma miséria para o outro, e a pior coisa que é, né, na política, é que ainda os políticos dizem que eles que deram dinheiro para o povo. Porque eu dei tanto para o povo. Não deu nada. Se dá é você pegar o teu dinheiro, o teu salário e dar para a pessoa. Você dá do contribuinte, é o Estado que está dando aquilo que os contribuintes deram para o Estado. Ok? Agora, o que é a proposta do Evangelho? É eu, com aquilo que Deus e a sua graça me permitem produzir de riqueza, decido viver de forma generosa, ao ponto de compartilhar aquilo que Deus tem me dado com as pessoas que necessitam. Não é o Estado controlando, não é o Estado centralizando as coisas. É apenas o Estado não atrapalhando e podendo ajudar de forma básica em algumas áreas essenciais. Mas a ideia do Evangelho é o seguinte, que eu de forma generosa, você de forma generosa com a sua família, vamos produzir, não vamos ser pessoas improdutíveis, vamos produzir, vamos viver uma vida simples ao ponto de podermos contribuir com as pessoas que necessitam. E com a causa do Evangelho, primeiramente, e com as pessoas que necessitam. Não é o Estado controlando o recurso, mas é nós voluntariamente decidindo em amor contribuir com aquele que necessita. Porque normalmente quem diz que é da ideologia de esquerda, ele pega e atribui como se esse é o modelo de Deus, né? De repartir as coisas com os pobres. É o modelo de Deus, eu me preocupar com aqueles que necessitam, que têm necessidades. Amém? Então, de forma clara assim, irmãos, que nós temos que ficar aqui no nosso coração hoje, eu me prendo muito nisso. A minha ideologia é o Evangelho. Amém? Alguma raspinha lá de bom tem na esquerda, assim, é bem raspinha, tá? Mas tem alguma, pelo menos de proposta, né? Porque na prática isso não acontece em relação a ajudar os pobres. Então o Evangelho é muito maior do que qualquer ideologia. Então nós temos que ter a nossa mente firmada no Evangelho. E na hora de votar, nós vamos votar no candidato que mais está, seja a ideologia que ele siga. De fato, que nós já aprendemos que na prática, esquerda nunca é. Por isso que eles odeiam tanto a igreja, porque os nossos valores do Evangelho impedem com que eles tomem conta de vez. É uma resistência mesmo contra isso. Porque cresceu muito as igrejas, né? Parece, até teve uma reportagem, eu não consegui ver bem ela hoje, mas mostrou quantas igrejas abriram por dia nos últimos anos. E o quanto está ligado a essa resistência aí, política a esse crescimento evangélico no Brasil. E é de fato mesmo, né? É muito estranho um cristão dizer que vai votar num candidato que está a favor do aborto. É muito estranho. Então, do ponto de vista prático, você não idolatra nenhum candidato na sua 100% é o governo de Cristo, só quando o próprio Cristo governar, mas você vai votar no candidato que mais se parece com o Evangelho. Amém? Mais se parece com o Evangelho. E não no discurso, mas nos valores, em prática. Né? Por quê? Se você olhar assim, o discurso mais à esquerda, ele é muito sedutor. Porque eles vão falar sempre do amor. Nós somos pelo amor. Você é livre, você faz do seu corpo o que você quiser. Nós apenas te respeitamos. E que na prática é o seguinte, meus irmãos, quem tem que ser principalmente respeitado é Deus. Ele que é o Senhor. Amém? Então, quando você for votar, tenha responsabilidade, amém, de escolher candidatos que realmente tenham minimamente valores que combinem com a mensagem do Evangelho. Amém? Não adianta nós orar por um lado e depois nós mesmos com o nosso voto ir contra aquilo que nós estamos orando. Então nós precisamos entender isso. Mas não se desvie, saiba que não tem nenhuma ideologia partidária, nenhuma ideologia política que vai ser igual ao Evangelho. Amém? Então,
Então, se você é discípulo de Jesus, você é aquele que vai dar razão ao Evangelho a tudo que você faz. E vai colocar Jesus na equação de tudo que você faz. Você vai relacionar com o dinheiro da maneira como Jesus ia se relacionar, você vai trabalhar da maneira que Jesus, você vai negociar, vai comprar e vender da maneira de Jesus, você vai tratar as pessoas da maneira de Jesus, e é assim que nós vamos viver para a glória dele. Amém? Então isso é muito importante. Agora avançando aqui, irmãos, eu vou aqui avançar aqui na algo que Deus quer falar conosco, né? Então o caminho do Evangelho, o caminho da nova aliança é um caminho muito mais excelente. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, no caso da honra, na lei, a honra fala o seguinte, Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, na antiga aliança, a orientação é, você vai honrar o seu pai e sua mãe. Quando você vai para a nova aliança, você vai ver algo muito interessante. 1 Pedro 2,17 diz o seguinte, honrai a todos. Olha que coisa poderosa. Então, sim, nós vamos honrar os nossos pais, mas também a Bíblia diz aos pais para não irritar os seus filhos. Amém? Isso é muito importante. E aqui nós entendemos o quê? Que a mensagem do Evangelho, o que Jesus veio nos deixar como modelo, Ele sendo o nosso modelo, o nosso principal modelo, vai nos levar a um estilo de vida muito superior ao que nós viveríamos na lei, né? Na lei você tem toda a possibilidade de vingança por alguns motivos. Aí quando você chega em Jesus, você vê o padrão sublime de Jesus, Ele falando até para você amar os teus inimigos. Agora, uma coisa que nós temos que entender de uma forma definitiva, que o que acontece? A lei é boa, a Bíblia diz que a lei é boa, a lei que foi dada por Deus a Moisés ali, que tem ali como base os 10 mandamentos e depois tem várias ordenanças, ela é boa, só que ela não tem o poder de aperfeiçoar o homem pecador. Então, ela não tem poder de pegar o homem que é adúltero, o homem que não honra a Deus, o homem que é homicida, ele não tem poder de transformar esse homem, ele tem o poder apenas de sentenciar esse homem, de dizer para esse homem o quanto ele é mau e o quanto ele está fora dos propósitos de Deus. Quando Deus diz então para não matar, e eu vou lá e mato, então fica claro que eu cometi uma transgressão contra aquilo que Deus tinha dito. Então, a lei de Deus não foi dada para justificar e nem santificar o homem. A lei de Deus foi dada para que o homem se tornasse consciente do pecado e do quanto era necessitado da graça de Deus. Então, a lei é um meio, é um maio para te levar até Cristo. Quanto mais você se relaciona com a lei, mais você se desespera e vê o quanto você precisa de um Salvador. Você olha para a lei e a lei fala assim, você não pode desejar o mal para as pessoas, você não pode ter cobiça no teu coração. E quanto mais você olha para você sem Cristo, mais você cobiça, mais você tem desejo de matar, mais você tem desejo de vingança, mais você vê que está transgredindo a lei de Deus. E você não se sente capaz de mudar esse curso da sua vida. Essa é a situação do homem sem Deus. Então a lei foi dada para que todo homem tivesse a consciência de quanto é pecador e quanto carece da glória de Deus, o quanto precisa da misericórdia e da graça de Deus. Agora, com o advento da graça de Deus, né, Salvador em Cristo Jesus, naquela cruz, nós podemos então desfrutar de algo muito poderoso através da graça de Deus, que é uma transformação de dentro para fora. Amém? Você pode desfrutar de uma transformação de dentro para fora. Como? É necessário nascer de novo. Então esse homem vê que ele é corrupto. E aí entra o texto, né, assim que eu acredito, que quando Paulo está ensinando em Romanos, no capítulo 7, onde ele fala, o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço. Eu creio que Paulo está ensinando ali no contexto da lei, Paulo um religioso, um estudioso da lei, um homem que buscava ser fiel a Deus dentro da revelação que ele possuía. E ele então, o bem que ele tentava fazer, se ele não conseguia.
Então, por mais que ele entendesse que certas coisas que ele fazia, ele não deveria fazer, quanto mais ele tentava não fazer, mais ele fazia. Por quê? Porque ele tinha uma natureza que era contrária à natureza de Deus, uma natureza pecaminosa. Então, a mudança do Evangelho não é uma mudança de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por quê? A lei era algo exterior a nós. Então a lei foi colocada em pedras, a lei era algo exterior a nós. E a lei não foi dada, então, como eu já falei, para nos salvar e nos justificar, mas a lei foi dada para mostrar o quanto nós éramos pecadores. À medida que eu sei que eu sou, então, um pecador sem Cristo, eu recorro a Cristo. E quando eu creio no que Cristo fez, acontece em mim um novo nascimento. E aquele homem que era pecador, inimigo de Deus, ele passa a ser uma nova criação em Cristo Jesus. E aí, a partir daí, a Bíblia diz que nós passamos a receber a natureza divina. E aquilo então que era exterior, agora passa a ser a realidade que eu sou, na minha própria natureza. Então antes, a lei era algo exterior, dizendo, não adultere. Mas estava falando isso para um pecador, alguém que tinha uma natureza inimiga de Deus. Agora eu recebo a natureza de Deus, e eu posso até amar meus inimigos. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova natureza. E o que é o trabalho nosso hoje? É trabalhar o nosso coração para crer naquilo que Deus diz sobre nós. Porque se nós cremos naquilo que Deus diz sobre nós, e um dos aspectos que eu falei semana passada foi esse: se eu creio que sou perdoado, se eu creio que agora meu relacionamento com Deus não pode ser mais quebrado por causa do pecado, se aquilo explode no meu coração de forma genuína, como revelação, e eu creio como verdade, aquilo vai produzir uma transformação exterior. É por isso que nós não vivemos por leis exteriores, mas nós vivemos por uma nova natureza. Uma nova natureza. Então, eu gosto sempre de usar o exemplo dos animais, né? Latir para um cachorro, ele não late porque tem uma placa aqui no meu portão dizendo, toda vez que passar vamos imaginar que eu tivesse um cachorro aqui dentro. E aí eu não preciso colocar a placa para o cachorro, toda vez que passar uma pessoa e aqui perto do portão, você tem que latir, porque você é um cachorro. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque faz parte da natureza do cachorro, aquele comportamento que ele tem. Aquilo é natural do comportamento de um cão. Não é o natural do meu comportamento nem do seu, né? Seria muito estranho você passar perto do meu portão e eu... Você fala aqui, mas não é estranho para você quando você passa perto de um portão e um cachorro late, porque aquilo é inerente à natureza daquele cachorro. Então nós recebemos a natureza de Deus, uma nova natureza, nós somos uma nova criação em Cristo. E à medida que nós nos apropriamos dessa verdade, meditando nessa verdade, confessando essa verdade, isso chega no nosso coração com fé, né? Por isso que cuidar do coração é uma responsabilidade nossa. Então, aquilo que era para mim algo antes, que eu não conseguia fazer e praticar, que Deus falava, e agora em Cristo Ele fala de uma forma ainda mais elevada, agora eu vou poder viver de forma natural, porque é aquilo que eu sou agora. Amém? Então, por exemplo, eu ficaria muito não seria natural para mim estar trabalhando numa cozinha, porque isso nunca trabalhei, não tenho jeito. Agora, para a Josiane, para o Anderson, para tantos irmãos aqui, para a Irene e para as irmãs que cozinham em casa aí, estamos aceitando convites. Aleluia. Então é uma coisa natural, que é uma habilidade que foi desenvolvida, amém? Agora, para nós, à medida que nós nos relacionamos com Jesus, nos relacionamos com a sua igreja e ouvimos sobre essa boa notícia do Evangelho, que nós
Estávamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, éramos pecadores. E quanto mais nós tentávamos praticar o bem, mais o mal nós praticávamos. Quanto mais se prometia que ia parar de beber, e eu falo aqui de quem vive no alcoolismo, mais você bebia. Eu, não, só pode cantar, Bruna, tá? Dá esse voto de confiança aí, tá? Amanhã eu paro. E aí sim, quanto mais... quando eu fico vendo certas promessas, né? Pessoas que estão ali, às vezes usuário de droga, assim, que está no desespero, não quer perder a família e normalmente as pessoas falam, ele está assim porque quer. Se ele se esforçasse, ele ia conseguir. Irmão, se o homem pudesse vencer certos pecados pelo seu esforço, Jesus não precisaria ter vindo. O que essas pessoas precisam conhecer é a mensagem do Evangelho. Que não é uma questão só de esforço, não é uma questão de psicologia, de contar até 10. É uma questão do poder do Evangelho operando em nós. Aí, à medida que eu escuto essa mensagem, então, eu entendo que eu era inimigo de Deus, mas Deus veio me reconciliar em Cristo. Eu posso experimentar reconciliação com Deus e receber uma nova natureza. Eu ganho uma fé no meu coração para dizer agora, por causa dessa nova natureza, que é a natureza divina dentro de mim, eu não sou mais escravo do pecado. Eu vou meditando, eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza de Deus, eu posso imitar o meu pai, eu posso imitar meu irmão mais velho, Jesus, e meu coração vai meditando nisso. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a graça de Deus. Eu não sou mais um pecador, agora eu sou a justiça de Deus em Cristo. E aquilo vai entrando profundamente no meu coração, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E eu gosto, já falei para os irmãos, eu gosto de um pastor que eu tinha, que ele falava que ele nunca deixou o cigarro. O cara tomou um susto, pô, como cara, fumante, porra, cara. Foi o cigarro que deixou de mim. Que perde o poder. Você vai meditando tanto na graça de Deus, em quem você é. Por isso tem certas coisas que é o seguinte, se eu fosse chegar aqui, você vem sentar comigo, eu tenho que te receitar uma receita contra o medo, por exemplo. Você está com medo de alguma coisa. Normalmente você vai pegar alguém, um coach, alguma coisa de psicologia, vai falar, você tem que se esforçar. Agora, no Evangelho te daria uma receita assim, para de focar no medo e foque no amor de Deus. A receita é essa. Pare de se esforçar para vencer o medo. Foque a partir de hoje no amor de Deus, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, o Evangelho é a receita para todas as áreas da nossa vida. É o Evangelho. Pare de se esforçar para vencer o pecado e comece a meditar que em Cristo Jesus agora você não é mais um pecador, porque você morreu para o pecado e nasceu para a justiça. 7 dias, leia Romanos capítulo 6, 3 vezes ao dia. Receita médica. É. Outra receita, se esforce. Porque é o seguinte, se a solução fosse só, não estou dizendo que você não tem que vigiar, a Bíblia, Jesus disse, vigiai, né? Orai, nós temos que vigiar, fugir da aparência do mal. Mas não é simplesmente só assim, tipo, quebre as bebidas da sua casa, não passe na frente de um bar. Uma hora você vai achar uma bebida perto de você, uma hora vai ter um bar, bar tem bastante, né? O que é que você precisa entender é você se relacionar e entender o Evangelho. O Evangelho tem que se tornar uma verdade no teu coração, não só uma fácil todo mundo entender. O Salmo 23 é muito fácil, né? O que é o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ok, vamos lá. Aqui todo mundo sabe.
Eu vou fazer que nem o Fio. Fala que eu sou 23. Ô, Leandro, fala aqui, Leandro, agora. Brincadeira. Então, decorar não é só decorar. Ele tem que se tornar verdade no coração. Mas saber, presta atenção, o Espírito Santo começa a agir a partir do momento que você vai estudar. Ali ele tem matéria, para substância, para trabalhar no teu coração em parceria. De alegria ou passares por várias tribulações. Porque é na tribulação que você vai saber o que era só um conhecimento mental, o que é verdade no coração. A pessoa chega para você assim, meu Deus do céu, fui diagnosticado com câncer. Você fala, está acostumado, está interessado. Até que chega a tua vez. Aí você vai saber se está consumado mesmo ou se não está. Ou se você já vai despedir da família. Rapaz do céu. A hora que o negócio pegou lá em São Paulo, que paralisou o lado direito do corpo, parou a fala, parou o lado direito do corpo, fui para o hospital, passou os exames. Eu chego ali no Santa Paulo, o cara fala para mim, 85% da tua... Não tenho boa notícia para você. Os médicos não poupam, né? Infelizmente, 85% da tua artéria cerebral que controla o teu lado direito do corpo está comprometido. Rapaz, aí ali está consumado, até telestado. Eu fiquei até meio cabreiro, assim, quando o cara coloca no grupo, alguém coloca uma tribulação, o outro já vem estar consumado. Eu falo assim, vai chegar a tua hora, vai ver se está consumado mesmo. Mas é que está consumado. A mentira não é que não está consumado. Isso tem uma coisa que é mais louca no Evangelho, que o Evangelho te conta o final da história. O Velho Testamento é um livro de conquista. O Novo Testamento é um livro de apropriação, de descanso. É bem diferente. No Novo Testamento só vê o povo em guerra, tentando conquistar, e se tu pisar plano do teu pé, eu vou te dar, e vai lá, quebra o pau, vai lá, e o muro vai cair, aquela guerra. O Novo Testamento se esforcem para entrar no descanso de Deus. A pegada é outra. É o seguinte, é você se esforçar para entrar nessa posição de descanso, onde você crê que realmente está consumado. Mesmo que o exame está lá e você está que não está consumado, mas o exame está dizendo que não está consumado. Mas você entrou no descanso de Deus, cooperando nesse relacionamento com Deus, ali, que envolve essa meditação na palavra, esse confessar a palavra, esse confessar junto com o corpo a palavra, ao ponto que você entrou naquela posição que você já entrou naquilo que Deus disse, mesmo sem ver aquilo que Deus já disse. Aí você está descansado. Então não é uma questão de conquistar. Jesus vai lá e conquista. E você agora tem que entrar na conquista dele. Ou seja, eu preciso crer que esse negócio de Isaías 53 tinha a ver com a minha artéria e que já estava consumado. Eu já sabia o resultado, eu já estava no final da história. Mas isso, aí eu tive que entrar num trabalho de relacionamento com Deus. E no fundo, tudo que acontece na nossa vida é um convite de Deus para nós relacionarmos com Ele. É Ele te chamando assim, vem me conhecer mais, Cleberson. No final desse processo, eu quero que você possa dizer como Jó, antes você só me conhecia de ouvir falar, mas agora você me conhece, de comigo estar. Você tem uma experiência comigo. É uma experiência poderosa. Você me conhece de uma intimidade profunda. Você não me conhece só por aquilo que você leu apenas, por aquilo que você ouviu, por aquilo que te contaram. Mas você tem uma experiência com Deus. Profunda.
Então, irmãos, o Evangelho é uma coisa muito poderosa. Então, não tem como você andar num nível de santificação profunda com Deus, se você não crê que você já morreu para o pecado. Por isso que o ensino de Paulo é muito fácil, Romanos 6. Qualquer pessoa que não está andando vitória sobre o pecado, é Romanos 5 e 6 na cabeça. Eu acho que eu vou até comprar aqueles bloquinhos de médico. Aconselhamento, né? Você sabe que aconselhamento, dependendo do aconselhamento que você pegar, você vai se ferrar, né? Pegar um aconselhamento ruim, você está enrolado. Eu percebo hoje que algumas pessoas vêm aconselhar comigo e eles querem que eu fale uma formulazinha, 7 passos, mas é relacionamento, tudo é relacionamento com Deus. Então, por exemplo, né, a pessoa não está andando em vitória sobre o pecado. Se ele ler Romanos 5 e Romanos 6 e acreditar, e aí é o seguinte, eu falei bastante isso ano passado e vou repetir agora, né? A boca fala de que o coração está cheio, e o coração está cheio do que a boca fala. Eu aprendi muito como é muito sério o que nós falamos. Muito sério. Então, assim, se eu pego um diagnóstico médico e eu falo como se esse fosse o meu diagnóstico, o médico foi lá, falou algo sobre mim, eu pego como verdade o que o médico disse e começo a falar do que o médico disse como se fosse a verdade. A palavra, o falar nas Escrituras na primeira menção de falar na Bíblia, não é para comunicação, é para criação. A primeira menção na Bíblia é o que rege tudo aquilo na Bíblia. Então, o primeiro aspecto de falar na Bíblia, Deus não fala para se comunicar, Deus fala para criar. Então, existe um mundo espiritual onde tudo já está consumado mesmo, mas existe um mundo natural onde eu tenho que trazer pela fé aquilo que já está consumado. Eu já sei o final da história, já está tudo dito por Deus. Ele disse: eu terminei a obra, está tudo pronto. Eu tenho que trazer para a minha realidade. E eu trago isso para a minha realidade, confessando a realidade que Deus já diz sobre mim. É aqui? Eu estou andando aí hoje mesmo, né? É porque os irmãos reclamaram que eu ficava só de um lado, olhando só para um lado. Aí eu estou tentando olhar para os dois lados aqui hoje. Eu estou olhando para vocês hoje? Estou olhando para vocês? Estou olhando aqui para vocês? Então tá bom. É porque eu fico assim, né? Porque eu estava mais acostumado quando era assim, né? Eu olhava para todo mundo, agora eu tenho que ficar andando. Mas eu vou me acostumando. Então, assim, eu aprendi a comunicar, por exemplo, com a Fabíola. O médico disse isso. E eu fui muito rígido com ela, assim, né? No sentido, quando ela ia contar para alguém. Quando nós olhamos ali o texto, quando eles se assustaram que a figueira ali, os discípulos, Jesus mandou, né, amaldiçoou a figueira, eles se assustaram ali com o resultado. Jesus ensinando, ele fala, se disser a este monte, ele não fala para você ficar falando do monte, falando do problema, mas falar ao monte, falar do problema, na ótica de Deus. Então, a palavra é uma coisa muito importante que nós falamos. Mas existe o liberar da palavra com fé, e existe o liberar da palavra para gerar fé no coração. E a gente tem que ser verdadeiro, né? O Weinrich fala algumas coisas que o pessoal acha ele muito exagerado. E uma das coisas que ele fala é o seguinte, que 100% das orações dele são respondidas. E aí, por que são 100%? Né? Eu falei até um pouco para os irmãos semana passada. A oração é uma bênção. Mas a oração que funciona é a oração da fé. E o que Jesus mais repreendeu nos evangelhos? Ele mais repreendeu a incredulidade, ele não repreendeu o comportamento, ele repreendeu o comportamento que expressava incredulidade. Homens de pouca fé. E ele pegava firme contra a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade impede o agir. Agora é o seguinte, é difícil você ver alguém que admite, Cleves, infelizmente eu estou com incredulidade no meu coração em relação a essa área. E é muito difícil você encontrar alguém que vai, tipo assim, incredulidade é um sintoma, né? Eu tô aqui, puxa,
E aí ele vai se expressando com sintomas, medo, ansiedade, uma série de coisas ali que é fruto no final da história de incredulidade. E poucas pessoas vão entrar numa parceria com Deus para lidar com o coração incrédulo. A Bíblia diz: cuidado com o coração incrédulo, que lhes aparte do Deus vivo. O coração incrédulo é terrível. Então, assim, eu estou lá, recebo um diagnóstico, estou passando por uma tribulação financeira, não estou conseguindo andar em vitória sobre uma área de pecado, e aí, por exemplo, é mais fácil falar: eu desisti mesmo, eu já pedi para Deus e Deus não fez nada, eu continuo nessas drogas, eu continuo na moralidade sexual, eu continuo nessas áreas. Aí nós jogamos a culpa para Deus, eu orei, eu pedi para Deus, falaram que tinha que orar. Mas na verdade, irmãos, a oração que resolve é a oração da fé. E a gente sabe quando a gente está confiando, que a gente entrou naquela posição de descanso, e quando a gente não está. Quando a gente não está, o que a gente tem que fazer? Falar: Jesus, o que o Senhor fez em relação a essa área que eu estou passando? E meditar nessa área e confessar essa área. Por exemplo, finanças, né? Então eu estou ali, puxa vida, né? Saí do meu trabalho, aí você olhou para a planilha olhou para você. Se você não olha para a planilha, você vai receber uma ligação: alô, nós estamos aqui do Bradesco, boa tarde, que saudade de você. Queria saber o que aconteceu, venceu a parcela no último dia 10, às 14 horas. Puxa vida, venceu mesmo? Venceu. Podemos agendar o pagamento para hoje? Hoje? Agendar o pagamento para hoje? Agendar o pagamento para hoje? Pode agendar, mas não vou cumprir essa agenda não. Ou seja, né? Aí semana, há 30 dias atrás, você tinha até falado com alguém lá, você falou: não sei o que aconteceu, que era a irmã está desanimada porque perdeu o emprego, não sei porquê, Deus é o pastor, nada faltará, está consumado. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, aleluia. Aí o que acontece? Aí você vai ter que começar um trabalho com Deus ali, falar: Senhor, vamos entrar numa parceria aqui. E aí qual que é a questão? É relacionamento com Deus. E uma das formas de nós relacionarmos com Deus é relacionar com a sua palavra. Aí eu separo os textos bíblicos que dizem respeito ao cuidado de Deus. Por exemplo, enquanto eu acho que a ansiedade é normal, que eu ser assim é normal, que eu ficar com medo é normal, que tudo isso é normal, nunca vai ter solução. Mas quando eu vou lá, quando a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, tende por grande alegria o passar por várias tribulações. Imagina você chega lá do médico, que nem... Aí na sequência, meu pai pega dengue. Depois da dengue, foi dengue grave. Depois da dengue, eu fui fazer um check-up nele lá, acompanhar a dica aqui hoje, né? Você ama seu pai mesmo? Normalmente os pais não vão cuidar da saúde deles, normalmente. Os filhos vão poder dar uma ajuda. Vamos para a consulta. Aí meu pai pegou a dengue, dali a dengue atacou ali a perna dele, que nem conseguia andar. Aquilo lá foi benzo de Deus, porque daquilo lá que não era, ele achou que era uma veia que não estava passando o fluxo sanguíneo, foi começar a investigar, depois não tinha nada a ver, ali era ácido úrico, mas de um ácido úrico que ali levou ele para os exames. Resumindo, vai fazer lá como que é o nome do exame que viu? Não, é o outro. Mas tudo bem, fizemos um exame lá, eu lá no hospital com ele. Anjo também não, é o outro antes da Anjo, foi. É ok. Oi? É parecido com a ressonância. Não. Cintilografia, o médico viu lá que tinha que fazer ok. É tanto exame que mas é por aí. Foi para o seguinte: vamos ver como é que está teu fluxo sanguíneo. Porque a cintilografia pareceu que como se estivesse falhando o fluxo sanguíneo. Aí tal, meu pai chamaram ele lá. De repente me chamaram, terminou o procedimento, o médico quer falar contigo. Eu falei: opa, estou indo lá, sentei lá, esperei o médico chegar. Ele falou: seu pai está com 8 artérias comprometidas. Eu falei: 8? Não podia ser 9?
8 artérias. Eu falei, puxa vida, falei. Ali na hora, assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma? Como que eu não vou me preocupar? São 8 artérias. Né? Nós sempre achamos que tem um motivo para discordar de Deus. Deus é um responsável que fica com essa história que eu não posso me preocupar. E a gente acha que o bonito é se preocupar. Se eu me preocupar, eu amo muito. Aí morre ele ou ele fica, que vai dar tempo de tratar ele, morre você, que ficou preocupado por ele. É ou não é? Aí ali já o exercício da fé. O que eu aprendi? Qual foi a lição de casa que Deus me ensinou lá o ano passado, que daqui a pouco vai ser retrasado, que daqui a pouco vai ser 10 anos atrás? É o seguinte: entrega na mão de Deus. Você não tem capacidade de cuidar disso aqui, mas Ele já cuidou em Cristo Jesus. E aí o que eu aprendi ali? Depois que o médico foi, você dá aquela respirada, né? Aí eu fiz bem assim lá no hospital: Senhor, eu entrego nas tuas mãos essas 8 artérias. E eu já entro com ações de graça. Aí durante esse processo, o medo vem bater na porta. Vai chegando o dia da cirurgia. Senhor, obrigado, que o Senhor já está cuidando. Na verdade, o Senhor já cuidou de todas essas artérias. E eu vou trabalhando no meu coração. Problema financeiro. O que a Bíblia fala? Olhe para os pássaros. Olhe para as aves. Se Deus cuida delas, que não fazem nada, que são esquerdistas, muito mais cuida de nós. Então, esse texto de Mateus eu tive que já várias vezes pegar ele ali e ficar confessando e confessando. Então, é muito claro, você sabe quando você libera a palavra da fé. E você sabe quando você está liberando a palavra para gerar fé no coração. Então isso é muito importante, irmãos. Esse relacionamento com Deus, né? E não tem nada a ver com o que eu ia pregar hoje. Exatamente nada a ver. Ó, eu falo para você que o tema da mensagem hoje é: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu ia falar que nós temos que evangelizar. Ai de mim se não pregar o que eu deveria pregar hoje. Resumindo isso que eu falei para você aqui, você deve falar para outras pessoas. Amém? O Evangelho. O Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós que somos discípulos de Jesus, nós devemos dar razão ao Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Se o Evangelho fala que não deve andar ansioso, nós não devemos achar normal ficar ansioso. Mas nós temos que entender que nós só podemos viver o que o Evangelho pede à medida que nós acessamos a graça de Deus. Senão vira um peso. E aí você tenta fazer no teu esforço e até você vai por um tempo, mas depois você cansa e chuta o balde. Eu já contei para os irmãos que quando eu fui para Santarém, né? Eu vi lá aquele povo de Santarém tão amoroso. Pensa numa igreja legal lá de visitar. Fiquei 15 dias em Santarém. Agora, terça-feira, eu estou indo para Paraíba. Aleluia. Só quero mandar a foto do sol para vocês. Aleluia. Aleluia. Irmão, foi tão bom, mas pensa no calor naquela Santarém. Quando eu fui, foi muito quente, mas foi muito bom ali ver os irmãos. E ali tinha o pastor Abe Uber, que está em São Paulo hoje, da Igreja da Paz. Vocês foram até lá numa célula deles ontem, lá em Guaratuba, Paz Church. O pastor Abe é de Santarém, né? Mas é Paz Church. Está no inglês também. Mas é porque ele é americano, na verdade, né? Os pais dele são americanos e eles são missionários americanos que vieram para os ribeirinhos pregar o Evangelho, investiram todo o seu dinheiro lá. Um testemunho muito poderoso dessa família. A irmã dele está há muitos anos no Japão. O Japão é muito difícil, irmãos. O Japão você fala, que legal, está no Japão. Mas Deus está fazendo no Japão também. E aí eu fui lá e vi ele, o jeito que ele falava, assim, né? Tipo assim,
eu falando mais pro Bolsonaro, ele falando mais pro Lula, assim, né? Ou seja, mas é o jeito dele mesmo, né? Aí eu voltei, ali no nosso antigo prédio, queridos, amados. Rapaz, não deu uma semana, que querido, nada, querido. Porque se não for um trabalhar do Espírito, fruto de fé, você tentar no teu esforço próprio manifestar uma coisa que não é fruto de fé interior, vai virar um peso para você. Ajuda ele lá, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Sempre ore por ele, irmãos, né? Caso de autismo, né? Você pode observar os problemas. Eu estava meditando esse dia, quanto problema psicológico tem? Por um lado a gente pode falar, essa geração, não sei o quê, mas é que nós estamos num tempo de pressão muito grande, assim. Uma pressão assim, né? Se nós não tiver descansado em Deus, a gente surta, irmãos. Surta, parece que a gente está dentro de uma panela de pressão sendo cozinhado. Então, se a gente não aprender a relacionar com Deus, entrar no descanso de Deus, a gente surta mesmo. É cheio de pressão, cheio de coisa. Os problemas que você lidava quando você era criança, adolescente, não é os que os teus filhos lidam, é um ataque em cima de ataque, é um monte de podridão, é um monte de pepino. E se nós não tiver a graça de Deus, e entender que a graça de Deus nos basta, a gente não vai a lugar nenhum, entra num surto. Isso é terrível, amém? Eu ia falar hoje sobre nós evangelizarmos, né? Mas você viu eu ensinando aqui para você hoje o quanto as pessoas precisam conhecer a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, que leva o homem à liberdade verdadeira, que leva o homem a viver semelhante a Jesus, que leva o homem a poder viver em paz e alegria no Espírito Santo, que leva o homem a estar liberto da prostituição, da imoralidade, da mentira, de uma vida, né, terrível, pervertida, que leva o homem a poder amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, a sua esposa honrar seu marido, cuidar dos seus filhos. É só pela graça de Deus. Amém? É só a graça de Deus que nos liberta daqueles comportamentos familiares, repetitivos, né? Que tanto se repete, talvez você já até tentou se libertar por força própria, mas vai para a palavra, vai confessar a palavra, vai trabalhar em parceria com o Espírito Santo até que você creia no que Deus diz que você é. E o pessoal acha, né? Esse assunto aí de filho amado, esse assunto de filho amado aí, esse negócio de filho amado, que filho amado? É filho amado sim, irmãos. É meditar no quanto você é um filho amado de Deus. Porque só quando você tiver essa experiência do quanto você é amado por Deus, que você vai poder amar todas as pessoas, que você vai poder viver uma vida abnegada, que se entrega, que se doa. Aleluia. Isso vai ser algo glorioso, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim: a graça de Deus é uma força capacitadora. Só com a graça eu posso viver semelhante a Jesus. Eu recebo essa graça poderosa, abundante, extravagante sobre todas as áreas da minha vida. Eu creio que existe graça de Deus para a minha família, para os filhos, graça de Deus para que eu possa viver em santificação. Existe graça para os nossos jovens, existe graça para que possamos viver em saúde, existe graça para curarmos os enfermos, existe graça para expulsarmos os demônios, existe graça para a nossa nação. Eu acesso, eu recebo a graça de Deus sobre a minha vida nesses dias, em nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. Receba a graça de Deus. Receba o amor de Deus. Receba a paz de Deus. Aleluia. Receba a saúde do céu. Receba aquilo que Jesus conquistou em seu lugar, em meu lugar, em nome de Jesus. Glória, glória, eu te dou, Jesus.